Imagine uma noite sombria e silenciosa em Ekaterimburgo, em julho de 1918. O crepitar distante de armas e os rumores da revolução pairam no ar. Dentro de uma casa modesta, prisioneiros aguardam um destino selado pelo caos que consome o Império Russo. Nicolau II, o último czar da Rússia, sua esposa Alexandra e seus 5 filhos estão prestes a entrar para a história de forma brutal e misteriosa. Contudo, o que aconteceu naquela noite fatídica e nos eventos que a antecederam gerou uma teia de enigmas que persiste até hoje, alimentando especulações, teorias da conspiração e lendas fascinantes. Talvez o mais famoso dos mistérios envolva Anastasia Romanov, a 4ª filha do czar. Durante décadas, rumores circularam de que ela teria escapado da execução. Mulheres de várias partes do mundo alegaram ser a grã-duquesa sobrevivente, sendo a mais notória Anna Anderson, que apareceu na Alemanha nos anos 1920. Ela afirmava ter sido resgatada por um soldado simpático e escapado para o Ocidente. Embora testes de DNA realizados muito tempo depois tenham desmentido sua história, a lenda de Anastasia continua viva, inspirando filmes, livros e o imaginário popular. Mas não é apenas a história de uma princesa perdida que intriga os historiadores. Há também a questão do tesouro perdido dos Romanov. Com a revolução em pleno andamento e a família imperial sob ameaça constante, acredita-se que joias, ouro e outros artefatos de valor inestimável tenham sido escondidos. Alguns especulam que os tesouros foram enterrados em cofres secretos ou levados para fora da Rússia por aliados leais. Até hoje, caçadores de tesouros procuram pistas sobre o paradeiro dessas riquezas desaparecidas. A execução da família Romanov em si está envolta em mistério. Oficialmente, eles foram mortos a tiros no porão da casa Ipatiev por soldados bolcheviques sob as ordens de Lenin. No entanto, teorias sugerem que essa não foi uma simples execução política. Algumas hipóteses apontam para um ritual de natureza obscura, possivelmente ligado a seitas secretas ou grupos maçônicos. Inscrições enigmáticas foram encontradas nas paredes da casa onde ocorreram os assassinatos, levando às especulações de um simbolismo macabro por trás da tragédia. Outro elemento que acrescenta um toque ainda mais intrigante a essa narrativa é a relação entre a família imperial e Grigori Rasputin, o místico siberiano que se tornou confidente da czarina Alexandra. Rasputin tinha uma fama duvidosa. Enquanto para alguns ele era um santo curandeiro, para outros era um manipulador corrupto. Ele é lembrado por suas profecias, sendo a mais famosa aquela em que avisou que, se fosse morto por nobres russos, a dinastia Romanov cairia em um período curto de tempo. Curiosamente, Rasputin foi assassinado por nobres em 1916 e 2 anos depois, a família imperial encontrou seu trágico fim. Há também os mistérios envolvendo as cartas secretas trocadas entre Rasputin e a czarina. Algumas dessas cartas, supostamente destruídas, teriam conteúdo comprometedor sobre intrigas políticas e revelações proféticas. Outras ainda sugerem que Rasputin tinha conhecimento profundo sobre traições na corte e movimentos que ameaçavam a sobrevivência do império. Mesmo após a execução, o destino dos corpos dos Romanov permaneceu um mistério por décadas. Apenas em 1979, os restos mortais de Nicolau II, Alexandra e 3 de seus filhos foram encontrados em uma cova clandestina. No entanto, os corpos de Alexei e Maria, ou possivelmente Anastácia, dependendo da interpretação, não estavam presentes. Somente em 2007 é que fragmentos atribuídos aos dois foram descobertos. Mas a autenticidade dessas descobertas ainda gera debates.
Antes da queda definitiva da monarquia, Nicolau II enfrentava pressões insuportáveis devido à Primeira Guerra Mundial e à instabilidade política interna. Alguns relatos indicam que ele teria tido visões proféticas sobre a destruição de sua família e do império. Essas visões, interpretadas por alguns como sinais divinos, foram ignoradas por outros como meros delírios de um homem acuado. Não foi apenas Rasputin que influenciou a família Romanov com ideias místicas. Há evidências de que Nicolau e Alexandra mantinham contato com outros profetas e ocultistas, buscando respostas para seus dilemas e a cura para o filho Alexei. Alguns historiadores sugerem que essa busca incessante por orientação espiritual contribuiu para o isolamento e a queda da família imperial. Ademais, existem especulações sobre possíveis conexões entre os Romanov e sociedades secretas europeias como os Rosacruzes. Essas sociedades eram conhecidas por suas práticas esotéricas e influência oculta em assuntos políticos. Embora não haja provas concretas dessas conexões, a ideia de que o czar buscava apoio místico em momentos de crise acrescenta mais uma camada de intriga à sua história. E o que dizer do julgamento secreto da família imperial? Oficialmente, não houve um julgamento formal antes de sua execução. No entanto, alguns documentos sugerem que os bolcheviques realizaram uma série de reuniões clandestinas para decidir o destino dos Romanov. Há ainda teorias de que provas foram fabricadas para justificar a execução, numa tentativa de legitimar um ato que muitos consideram um crime hediondo. Esses mistérios, que envolvem o último czar da Rússia e sua família, oferecem uma narrativa rica em intrigas, tragédias e enigmas não resolvidos. Cada teoria, cada descoberta e cada revelação nos transportam para um período tumultuado da história mundial, onde o destino de uma família se entrelaça com os ventos implacáveis da revolução e do mistério. Contudo, alguns aspectos que cercam os últimos dias da família Romanov e seus legados ainda desafiam a compreensão moderna. Por exemplo, as buscas por evidências que expliquem o paradeiro das joias desaparecidas continuam a mobilizar historiadores e aventureiros. Supostamente, joias incrustadas nas roupas das granduquesas poderiam ter salvo suas vidas, amortecendo as balas disparadas durante a execução. Essa teoria alimenta a ideia de que partes do tesouro imperial ainda possam estar enterradas ou escondidas em cofres secretos. Outro ponto fascinante é a persistência de figuras misteriosas que alegavam ser membros sobreviventes da família. Além de Anastácia, outros impostores apareceram ao longo das décadas, inclusive homens que diziam ser o czarevich Alexei. Essas figuras, embora desmascaradas cientificamente, refletem a resistência popular em aceitar o trágico fim da dinastia Romanov. Mesmo no cenário político, Nicolau II permanece uma figura controversa. Alguns estudiosos o veem como um governante fraco e despreparado, cujas decisões aceleraram a queda do império. Outros defendem que ele foi uma vítima das circunstâncias históricas, preso em uma teia de pressões que não poderia controlar. Independentemente da interpretação, a narrativa dos Romanov está profundamente entrelaçada com o destino de uma nação inteira. Até hoje, cerimoniais e homenagens continuam a ser realizados na Rússia em memória da família imperial. A canonização dos Romanov pela Igreja Ortodoxa Russa em 2000 consolidou seu legado espiritual e trouxe um novo elemento para a compreensão de sua história, de martírio religioso e redenção nacional. E assim, a história dos Romanov continua a nos fascinar, lembrando-nos de que o passado nem sempre está tão distante quanto parece. Quem sabe quais segredos ainda aguardam para ser revelados, escondidos nas sombras da história? Gostou dessa narrativa sobre os mistérios dos Romanov?
Então não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com quem também se interessa por essas histórias emocionantes. Sua participação ajuda a manter essa jornada pelo passado viva. Até o próximo episódio.